Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então, vamos lá. Em condições ambientes de pressão e temperatura 1 atm 25 graus Celsius, qual dos seguintes procedimentos é o correto? Tá? Então a gente vai ter que ler alternativa por alternativa e verificar o que realmente acontece, tá bom? A. Preparar uma solução de ácido sulfúrico adicionando água ao ácido concentrado. Bom, pessoal, isso aqui, a não ser que você queira fazer e se acidentar. Claro, depende muito da quantidade. Ah, mas se eu colocar um pouquinho não vai dar problema. Sim, pequenas doses, pessoal, não vai dar esse problema. Mas caso aconteça, se for uma dose um pouco maior, tá? Uma quantidade um pouco maior, você nunca pode fazer isso. Porque no momento que você coloca água no ácido, principalmente ácido sulfúrico, ele libera muita energia. Então ele esquenta. Consequentemente, o que acontece? A temperatura sobe tanto que ele começa a borbulhar, ele começa a espalhar. Aí imagina, você coloca água no ácido concentrado. O que vai acontecer? No momento que você joga água, sai o ácido concentrado do becker. Claro, também depende do tamanho do becker, depende da quantidade que você está fazendo, tá? Calma, lógico. Mas qual que é o procedimento correto? Ao contrário, você adicionar ácido concentrado na água e em pequenas quantidades, não de uma vez só, tá? Por isso que existe a pipeta, para você ir dosando devagar, para ir colocando bem devagarzinho, porque ela vai liberar calor. E você adicionando devagar, vai esquentar, só que não vai estourar, né? Tipo, não vai espalhar. Então, é o contrário, tá? Então, para preparar uma solução de ácido sulfúrico, nós adicionamos ácido concentrado numa certa quantidade de água. Então, pessoal, não pode acontecer. B. Descartar sobras de sódio jogando-as na pia. Claro que não. O que vai acontecer, pessoal? Se nós tivermos sobras de sódio metálico nesse caso, ele é extremamente reativo, tá? Quando a gente coloca o sódio, joga na pia, o que tem na pia? Tem água, não tem água? E o que vai acontecer em relação a isso? Pessoal, se nós tivermos isso daqui, ele reage formando o quê? Hidróxido de sódio, tá? Isso é muito, mas muito problemático. E mais gás hidrogênio, ou seja, a gente vai corroer e vai deixar o ambiente inflamável, né? Se colocar fogo, a gente além de corroer, explode tudo, tá certo? Para a gente fazer o cálculo aqui, para ficar tudo certo, a gente pode colocar um meio aqui, mas não é tão ideal, tá? Então, é exatamente isso que acontece, pessoal. Não pode jogar, porque vai fazer o hidróxido de sódio, vai formar uma base. Se você não sabe o que é hidróxido de sódio ou soda cáustica, diabo verde. Ele serve para desentupir. Ah, então posso colocar? Não, não é bem assim, tá? Ele já é o hidróxido de sódio, tá? Se a gente jogar sobras de sódio, ele reage com a água formando, liberando ainda, né? H2, que é um gás extremamente inflamável. Então, não podemos descartar sobra de sódio de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Tá legal? Que a gente vai formar isso. Guarda na querosene, ali. Depois vê o que vai fazer com aquele sódio, tá? Mas caso contrário, não descarta na pia, não. Além de danificar tudo. C. Aquecer um becker contendo etanol com bico de Bunsen, a não ser que você queira colocar fogo no laboratório, né? Se é isso que você tá, se essa é a sua intenção, então você está fazendo certo. De jeito nenhum, pessoal, você nunca aquece um composto, uma substância inflamável com fogo, tá? Ou você usa uma chapa, ou você usa uma manta, só que claro, sempre tem que ter outros equipamentos para fazer essa coletagem, tá? Então, um condensador é muito importante, porque a gente vai fazer uma espécie de destilação, tá? Um aquecimento de manta, chapa, mas fogo não, porque se tiver, no caso aqui, o etanol, né?
ele é um composto inflamável. Sendo um composto inflamável, vai pegar fogo, tá bom? D. Empregar banho-maria, que é um banho de água, para destilar tolueno. Ponto de ebulição 111 graus Celsius a 1 atm, ou seja, pressão atmosférica. Pessoal, a não ser que você queira inalar esse gás de tolueno, aí vai dar um problema muito grande. Não, pessoal. Se você quer destilar o tolueno, você tem que preparar o equipamento. Como assim? Balão de destilação, uma manta, uma coluna para fazer o resfriamento, condensador, tá? Para a gente coletar o tolueno em outro lugar, porque é uma destilação, tá legal? Então a gente tem que ficar muito esperto, muito ligeiro nisso, tá bom? E se a gente empregar o banho-maria, a gente vai literalmente evaporar esse tolueno. A gente não está destilando, a gente está apenas evaporando ele, tá? Então, o banho-maria, se é um banho de água, a temperatura que chega é 100 graus Celsius. É muito próximo aqui. Ou seja, a gente vai evaporar e vai dar um monte de problema, tá? Porque tolueno não é bom ficar respirando, ainda mais os gases dele, tá? Que são tóxicos. Então não pode ser a C. A única que sobrou é a E. Por quê? Aí ele fala, ó, utilizar banho de glicerina, ponto de ebulição 290 graus Celsius a 1 atm, para fundir. Tá vendo a diferença? Aqui, ó, na D, ele tá falando utilizando banho-maria para destilar. Não, destilar é outro tipo de procedimento. Se for somente para fazer a fusão, aí sim. Tá vendo, ó? O ponto de fusão do ácido benzoico é 122, enquanto da glicerina é 290. Ou seja, precisa aquecer muito a glicerina para ela evaporar, tá? Então a gente pode aquecer mais ou menos aqui até uns 150 graus, só para a gente ter uma ideia, 130, né, para ter um controle maior. E colocamos em um recipiente o ácido benzoico. O ácido benzoico ele é um ácido sólido. No momento que ele entra, bate 122 graus Celsius, o que começa a acontecer com ele? Ele funde, tá certo? Então, esse é o melhor procedimento. O resto, pessoal, esquece, tá? Não tem como fazer isso daqui, tá legal? Então, a gente tem que ficar muito esperto aqui, tá bom? É um exercício mais de boas práticas de laboratório, né? Tem uma reação aí de deslocamento que a gente tem que entender o que está acontecendo para que a gente não faça isso. Tá certo, pessoal? Então, se você chegou até aqui, ó, hashtag classificação das reações ou hashtag exatamente. Tiver com dúvida, coloca nos comentários que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês, tá certo? E eu convido você a ser membro, tá? Porque você vai ter acesso antecipado a todos os vídeos aqui no canal, ajudando o canal crescer a cada vez mais, tá bom? E é claro que eu tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho, vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. O YouTube está divulgando cada vez mais, fica aqui o meu muitíssimo obrigado, pessoal, muito obrigado mesmo, tá? E se vocês quiserem que eu grave algo diferente, só colocar aí também nos comentários, que assim que eu ver, eu já começo a gravar esses vídeos para vocês. Tá certo, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês, até o próximo vídeo, aquele abraço e valeu!